principal atividade que eu exerci aqui é como nanny. Precisa de formação específica, faculdade e tudo mais? A família também pode pedir habilitação canadense e carro. As tarefas secundárias do que diz respeito a nanny, que muita gente acha que é polêmico, já que não deveríamos fazer. E aí você vai me perguntar, né? Mas Gabi, essas tarefas não são mais ligadas à faxina? Vamos falar de salário. Quanto que uma babá ganha? Como conseguir um emprego de babá? Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal. Se você caiu de paraquedas nesse vídeo, prazer, meu nome é Gabi e eu moro há quase 3 anos com a minha família aqui na cidade de Calgary, Canadá. E nesses 3 anos eu já trabalhei com muitas coisas diferentes, porém a principal atividade que eu exerci aqui é como nanny, que seria a babá. Então hoje eu vou trazer esse vídeo que vai ser uma base introdutória desse assunto de babá aqui no Canadá. E no futuro eu vou trazer outros vídeos com maiores informações sobre desafios, rotina, dicas de entrevista, o programa de caregiver de imigração federal, etc. Já se inscreve no canal para não perder nada desses vídeos e outras informações também gerais que eu sempre trago. E também já me segue lá no Instagram, que eu sempre posto diariamente a minha rotina como babá, algumas curiosidades também, enfim, segue lá. E bora falar o que é ser babá. Então a nanny, que é a babá, é a profissional que cuida de crianças dentro da casa da família. Respondendo algumas dúvidas que vocês sempre me perguntam. Precisa de formação específica, faculdade e tudo mais? Não precisa. Se você tiver uma graduação na área infantil ou alguma coisa assim, é um diferencial que conta bastante. Mas não existe faculdade de nanny e eles também não pedem nenhum curso específico para isso. A experiência, por exemplo, de você ter um filho, um sobrinho, cuidou de alguém ou algo nesse sentido, você pode usar para poder explicar para a família e ele geralmente aceita. Normalmente são mulheres que trabalham nessa área, porém não é obrigatório também. Tá? Então eu já vi o nanny, já vi um babá homem. Também não tem idade mínima nem máxima, tá? Inclusive aqui muitas adolescentes trabalham como babá e babysitter, né? E depois eu vou falar da diferença para vocês. E também tem muitas pessoas já de idade que trabalham nessa área. Então não tem mínima ou máxima. Não fique apegado a isso. Pode ser de 2 tipos, tá? O live-in, que são pessoas que moram dentro da casa das famílias, e o live-out, que é a pessoa que mora mesmo na casa dela e só vai para casa da família para poder trabalhar ali num horário que ela combinar com a família e depois volta para casa dormir. Com relação às horas, pode ser todo tipo de horas que vocês imaginarem. Até 29 horas por semana eles consideram meio período. Então, geralmente eles fazem ali entre 15 e 20 horas, 25 horas, tudo isso é considerado meio período. Tudo que for mais que 30 horas por semana já é considerado um full time. Então, é um período integral como babá. Esse trabalho, ele pode envolver um contrato com a família e também sendo pago pela folha de pagamento, que aqui eles chamam payroll, ou pode ser boca a boca mesmo, acordo da pessoa com a família, e o pagamento também vai depender. Se você pedir para ser via e-transfer, que é como se fosse um Pix do Brasil, também pode ser pago em dinheiro, tá? E isso tudo é um comum acordo da pessoa com a família. Mas se você for registrada, por exemplo, eles sempre vão te pagar via conta, que é o e-transfer. Se você não for registrada pela família, é meio que considerado assim um autônomo, que é o self-employed, e na verdade não tem muito o que fazer de emitir nota, nada disso. Você simplesmente vai receber da família. Na época do tax return, você vai entrar em contato com o seu contador, enfim, para poder reportar todos esses ganhos, tá? Eu aconselho você fazer inclusive antes, tá? Mas eu posso colocar esse assunto para falar depois, com maiores detalhes lá na frente. Quais os requisitos que geralmente as famílias pedem? Geralmente elas pedem experiência. Como eu falei, você pode usar seu filho, seu sobrinho, seu irmão, sei lá, se você já trabalhou com isso no Brasil, se você já era da área de educação. Tudo isso você pode usar como experiência se você não tiver experiência canadense. Eles também pedem a certificação CPR e First Aid, que seriam os primeiros socorros e ressuscitação. A família também pode pedir habilitação canadense e carro. Isso pode estar ou não em conjunto. Às vezes a família oferece um carro dela para você dirigir, então seria só habilitação canadense sem o seu carro. Ou tem famílias que já pedem
que tem que ter o automóvel, que essa pessoa vai dirigir o próprio carro para poder transportar as crianças, se for o caso. Mas eu conheço várias babás que também não dirigem e não têm carro, e elas fazem tudo meio que andando, então vai depender das necessidades da família. Algumas famílias também pedem antecedentes criminais, podendo ser tanto aqui do Canadá quanto do Brasil. Se for aqui no Canadá, geralmente no site da polícia você consegue fazer. Se for do Brasil, você pode usar aquele mesmo que você fez para o seu visto e traduzir. Claro que falar inglês é um requisito. Por mais que as pessoas gostem de vender que, poxa, tudo bem, sem inglês você vai conseguir trabalho, eu vou te falar que você, no mínimo, vai precisar se comunicar com a família para poder entender tudo aquilo que norteia das suas atividades. E também com as crianças, porque você vai ficar com as crianças lá e você vai precisar se comunicar, seja na escola, na atividade, no dia a dia com outros pais. Enfim, então o inglês é mandatório. E também algumas famílias pedem as referências com relação à experiência, né? Então, como eu falei, se for do Brasil, você pode dar o contato dessa pessoa, um e-mail, alguma coisa assim. Se for aqui do Canadá, alguma família que você já trabalhou, já fez babysitter, coisas desse tipo você pode usar como referências para essa família entrar em contato e saber sobre você, se é confiável, se não. Falando das principais tarefas de uma nanny. Então, cuidar da criança e tudo que tem relação direta com essa criança são as principais tarefas de uma babá. Cozinhar ou fazer os snacks, que são os lanches, fazer lancheira de escola, lavar roupa, dobrar roupa, manter o closet, né, o armário, essas coisas organizado, organizar brinquedo quando a criança brinca, depois que ela brincar ali, você deixa tudo meio que organizado, não tudo jogado, cuidar da higiene dessa criança. Então, se é uma criança que usa fralda, você tem que trocar as fraldas. Se ela já vai no banheiro, você pode ajudar ela com isso. Dar banho, ou então pedir que a criança tome banho, se for uma criança ou um adolescente já. Às vezes envolve cortar unha, enfim, né, pentear cabelo, essas coisas todas. Levar para atividades extras, e aqui geralmente as crianças têm várias atividades fora da escola. E, claro, também buscar e levar da escola, coisas nesse sentido. Participar dos playdates, então se é uma criança pequena, geralmente a babá acompanha lá na casa dessa criança que ela vai brincar, ou receber outras crianças para esse encontro de brincar, que eles chamam. Indiretamente, a nanny também ajuda na educação dessa criança, já que a maioria das vezes os pais estão trabalhando e é a nanny que passa o dia inteiro com essas crianças ou jovens. Então, acaba que é uma extensão da educação dos pais, a gente acaba aplicando aquilo que os pais querem e é muito desafiador, né? Você meio que educar o filho alheio e ainda mais numa cultura totalmente diferente. Enfim, quando eu for falar sobre as dicas, sobre a vivência, as dificuldades, eu volto a falar nesse tópico aqui de educação. As tarefas secundárias do que diz respeito à nanny, que muita gente acha que é polêmico, já que não deveríamos fazer, já que a nanny, a babá, ela tem o foco na criança. Mas não é bem assim. Então, muitos pais pedem para você esvaziar a dishwasher, que é a lava-louças, guardar as coisas no armário, arrumar geralmente as bancadas, que aqui todas as casas têm a bancada gigante, então manter meio que arrumado ali, cozinhar para a família toda, não só para a criança, também dobrar a roupa da família toda e lavar, e não só da criança. Tirar lixo pra fora. Se a família tiver o cachorrinho, às vezes eles pedem pra poder andar com esse cachorrinho e com a criança, por exemplo. Lavar lençol, trocar lençol de cama, e isso não só das crianças, mas da família inteira. Então, vai depender muito do que a família tem como necessidade e se você, que é a profissional babá, está interessada ou não em fazer. Mas eu já adianto que essas tarefas secundárias que eu tô falando são as mais básicas do dia a dia que eles geralmente costumam pedir. Aí eu vou falar das tarefas avançadas, que aí você tem mais como negociar do que essas secundárias. Então, das tarefas avançadas, o que a família de repente pode pedir para você? Aspirar o chão, passar pano, ali, onde a criança come, ou na casa inteira. Limpar os banheiros, mesmo que com lencinho que eles usam aqui, tirar poeira, coisas nesse sentido. E aí você vai me perguntar, né? Mas Gabi, essas tarefas não são mais ligadas à faxina? Sim, estão mais ligadas à faxina. Porém,
muitas vezes a família precisa que você faça isso, e como eu falei, vai depender do acordo que você fizer com essa família, tá? Então, como adianto, as tarefas secundárias, que é lavar louça, tudo isso, você meio que tá implícito ali que você vai fazer. Tem gente ainda que consegue só fazer coisas de criança, nada de casa. Mas eu vou chutar que mais que 80% das nanis fazem essas coisinhas de casa. E tudo com relação às tarefas avançadas, você consegue flexibilizar ou não para cada família. E você pode pedir um valor adicional, você pode cobrar diferente a hora, enfim, tá? Se vocês quiserem, eu posso trazer um pouquinho mais dessa minha experiência, como que eu faço e tudo mais, o que que eu acho justo ou não, e como negociar isso com as famílias, né, nos próximos vídeos. Comente aqui se vocês querem. Vamos falar de salário. Quanto que uma babá ganha, né? Então tem até um site que mostra, eu vou deixar aqui no link das descrições, mas eu vou falar assim uma média, tá? Que eu diria que é $20 a hora. Porém, depende da província que você tá, na cidade, a localização, né? Os bairros, isso vai mudar, a quantidade de crianças, o tamanho da casa, se tem lá 30 crianças, mais 2 cachorros, enfim, tudo isso é negociável o salário. Tem muitas famílias, inclusive, que deixa assim, por exemplo, de 20 a 25, de 20 a 30, e dependendo da experiência que você tem também, claro que no começo você tem que aceitar aquilo que praticamente a família está oferecendo, porque se você não tem experiência, não tem muito como negociar isso. Mas na medida do que você for aumentando a sua experiência, você consegue negociar. Como eu, por exemplo, muito diferente do meu primeiro emprego, hoje eu negocio o salário que eu quero, mais ou menos, de acordo com as tarefas. Vamos falar sobre imigração como babá aqui para o Canadá. Existe um programa federal exclusivo para quem trabalha como cuidador, ou seja, como nanny, ou cuidador de idosos, ou cuidadores de pessoas com alguma deficiência, enfim, tudo aquilo que é home support care, que eles chamam. Eu também vou deixar o link nas descrições, tá? O link direto do governo. E na verdade já faz mais de 5 anos que existe um programa assim federal específico para a área de babá. O primeiro deles encerrou o ano passado. Logo depois eles anunciaram esse novo, que é o Home Care Immigration Pilot. Copiei aqui. Depois eu vou fazer um vídeo explicando somente esse programa, como que foi tentar aplicar por ele e tudo mais. Já vou responder aqui que não deu certo quando a gente tentou aplicar esse ano, infelizmente, mas Deus sabe de todas as coisas, né? A parte boa é que eu tenho bastante experiência e propriedade para falar disso. Eu levantei todos os documentos sozinhas, enfim, deixei tudo preparado e vou trazer todas essas informações aqui para vocês, tá? Esse programa, ele abre uma vez por ano, né, e deveria durar ali o ano inteiro para preencher todas as vagas. Só que a quantidade de vagas não são muitas e em março desse ano, que foi a primeira vez que abriu, né, desse novo programa, as vagas se esgotaram assim em questões de horas, tá? Sei lá, tinha 7.000 vagas e tinha mais de 40.000 pessoas tentando se inscrever para esse programa. Então foi punk e eu vou trazer tudo isso num vídeo separado. Vamos falar sobre a possibilidade de sponsorship ou até mesmo LMIA, que é um visto fechado para a área de babá. Eu não gosto de falar que é impossível, mas honestamente é assim, ó, não é muito comum, tá? Já adianto que não é comum conseguir isso. Inclusive, quando as famílias vão anunciar nos sites, né, que até depois eu vou falar um site que eu gosto, eles até colocam lá, não oferecemos sponsor, tá? Porque geralmente tem pessoas que vão atrás para conseguir esse visto de trabalho fechado e tudo mais, e as famílias não querem ter esse problema de papelada com isso. E quando você acha, tá, alguma família que fala, ok, eu te ajudo com isso, eles jogam o salário lá embaixo. Então, assim, gente, eu não recomendaria fazer dessa forma, tá? Por exemplo, eu falei, né, uma média de um salário de babá, sei lá, $20 a hora. Tem gente que oferece 16 para te oferecer um sponsorship. E aí, quando você aplicar todos os descontos e tudo mais, é assim, ó, você vai receber menos do que o mínimo praticamente, né? E hoje em dia não vai dar para você se manter com esse salário, sabe? Então, assim, eu acho até cruel, acho uma certa exploração que eles fazem, mas é meio que uma troca, né? Eles oferecem esse sponsor, mas você recebe ali o mínimo do mínimo.
Eu não acho isso certo. Outra pergunta que sempre me fazem é se existe au pair aqui no Canadá, que é um programa que geralmente as mulheres fazem nos Estados Unidos ou até mesmo em alguns países da Europa. E oficialmente, gente, não existe au pair no Canadá, tá? O que existe é esse programa que eu mencionei com vocês, que é o programa de caregiver, e você pode vir com seu visto de trabalho, trabalhar aqui, né, como babá. E, inclusive, esse novo programa que o governo lançou ano passado e que abriu as inscrições agora em março, eles estão com uma projeção de, nos próximos anos, abrir para quem está ainda fora do Canadá poder aplicar com experiência, né, ou com curso específico na área de cuidador, podendo já vir com um PR para o Canadá trabalhando nessa área de nanny. O que seria tipo esse au pair, né? Só que envolvendo já um PR que é muito melhor do que ter um visto temporário. Mas o problema é o seguinte, o governo já até falou que no próximo ano, em 2026, eles ainda não vão abrir para quem está de fora. E muito provavelmente, porque como eu expliquei para vocês, muitas pessoas que estão aqui dentro do Canadá estão tentando aplicar para conseguir o PR, que já trabalham aqui, já pagam impostos e tudo mais. Então acho que de certa forma eles vão priorizar essas pessoas que já estão aqui, que já têm essa experiência aqui canadense, para depois sim, né, posteriormente, trazer essas outras pessoas que têm também alguma experiência, enfim, com PR. Quando isso vai acontecer, eu não sei, tá? Lá no site do governo vocês podem acompanhar, ler mais a respeito disso. E se eu souber algo, qualquer mudança, eu vou trazer para vocês. Agora a pergunta do milhão, né, Gabi? Como conseguir um emprego de babá? Olha, são muitas as possibilidades, mas eu vou falar de cara a minha preferida, que é um site chamado Canadian Nanny. Eu vou deixar o link nas descrições. E eu sempre usei a versão gratuita. Tem a opção de você pagar, mas a gratuita oferece muito bom contato com as famílias. Sempre usei, como eu falei, sempre troquei muito com as famílias e acho que funciona super bem. Outro site que também funciona de forma federal, ou seja, o Canadá inteiro, é o Job Bank. O Job Bank, na verdade, é um site do governo do Canadá que centraliza vagas ali não só de babá, mas de várias outras vagas e com oferecimento desse sponsorship ou não, tá? Só que, honestamente, com a minha experiência, eu acho que as vagas que estão lá, as famílias que oferecem lá, oferecem um valor um pouco menor. Como eu falei, a média é $20, por exemplo. Tem várias famílias que oferecem 17, 18. E, para ser bem honesta, gente, vocês conseguem um valor um pouco maior. Outra possibilidade é a indicação. Só que isso só vai acontecer quando você já tiver um certo networking rolando. Então, quando você conhecer pessoas e uma pessoa vai indicando a outra, ou também se você já trabalhou para alguma família, até eventualmente, né, que é a babysitter, como um dia só, e aí essa família gostou de você, ela pode te indicar para outras famílias. Isso acontece muito, tá? Eu hoje estou entre indicações e Canadian Nanny. Tá? Todos os empregos que eu consegui, ou foi um ou foi outro. Tem outra opção também, que é o grupo do Facebook. Então você pode procurar esses grupos da sua cidade. Então, sei lá, Nanny's Job, ou alguma coisa assim, Nanny's em Calgary, ou em Vancouver, em Toronto, sabe? Também tem grupo de mães, isso não só brasileiros, tá? Abra a sua cabeça e vá para outras nacionalidades também, inclusive os próprios canadenses. Então, nesses grupos, vocês podem oferecer o serviço de vocês, conseguir entrevista e tudo mais. E eu acho que esses grupos funcionam muito bem, principalmente para o seu primeiro trabalho. Depois que você tiver experiência, eu ainda indicaria lá no Canadian Nanny. Eu ainda acho que é o melhor lugar. Mas tem muita gente que gosta desses grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, oferecer os serviços e tudo mais. Esse oferecimento dos seus serviços não é restrito somente para babá, mas sim também para babysitter. E agora eu vou responder uma pergunta que sempre me fazem. Qual que é a diferença de babá e babysitter? Ou seja, nanny e babysitter. E para facilitar as coisas e ser bem prática, pensa assim, babá, o nanny, é tudo aquilo que é contínuo. Então você vai uma vez por semana, 5 dias na semana para essa família, 2 vezes por semana. Você pode trabalhar meio período ou período integral. Isso tudo é enquadrado como babá, como nanny. Já a babysitter é pontual. Então, muitas vezes os pais usam
babysitter para aquela noite que eles querem sair com os amigos ou sair para jantar, né, o casal. Então são pontuais, algumas horas ali, um dia ou outro, ou a cada mês, ou sei lá o quê. E isso é considerado babysitter. E é importante falar que daquelas tarefas que eu falei como babá, não se enquadra para babysitter, tá? Quando você vai ali só algumas horas para a família fazer a babysitter, você não faz nada da casa, tá? Pelo menos nem eu, nem as minhas amigas a gente não faz. Então a babysitter, o foco é 100% na criança. Claro que arrumar a coisa que vocês brincaram, brinquedos, etc. Se você deu jantar para criança, depois eu sempre passo uma água no prato, coloco na lava-louças. E também, se a família pedir para dar banho na criança, escovar dente, porque geralmente os babysitters acontecem à noite, tá? No final da tarde, à noite. Então, tudo isso que é relativo à rotina da criança. Mas, depois que a criança dorme, eu não vou aspirar a casa, eu não vou arrumar a casa, assim, pra fazer outras coisas, lavar roupa, dobrar roupa, nada disso. Mesmo que eu esteja fazendo babysitter pra família, que eu já sou nani, entendeu? E, por enquanto, galera, eu vou encerrar o vídeo aqui com essas informações básicas que eu dei pra vocês. Como eu falei, ainda tem muito o que explicar dessa área de nani, mas eu vou fazer vídeos individuais para poder explicar tudo nos mínimos detalhes para vocês, como as dificuldades, a rotina, coisas específicas até mesmo das tarefas e principalmente do programa de caregiver, todos os documentos e tudo mais, tá? Então, se esse vídeo te ajudou de alguma forma, não se esqueça de curtir, encaminhar para aquela sua amiga que quer trabalhar na área, não sabe por onde começar, que tem muitas dúvidas, e também comente aqui o que vocês querem que eu fale nesses próximos vídeos. Quais são as suas dúvidas, enfim, quais as dicas que vocês querem, tá bom? Que eu trago para vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!